Bom dia, Wallace. Wallace? O Alisson. Seja muito bem-vindo. Viu? Você mora aqui em Houston há muito tempo? Ah, então se aproxime, porque aqui é o lugar de quem está aqui há pouco tempo, há muito tempo, enfim. É o nosso lar, né? Então, vamos, pessoal de casa também, só lembrando para ter aí um copinho com água, porque a espiritualidade amiga também vai trabalhar aqui, e aí em casa, fluidificando a tua água, tá? Então, vamos assim, então, acalmando nossos corações, elevando nossos pensamentos até nosso Mestre Jesus, pedindo a Ele que nos acompanhe nesta manhã e por todos os dias da semana que segue, rogando a Ele a proteção ao nosso lar, a proteção às nossas famílias, aos membros do Lar Frei Luiz, aqueles que aqui estão encarnados e os tantos desencarnados, amigos, familiares, que aqui estão como nós, também em busca de uma palavra de consolo, de orientação, um guia seguro do Mestre Jesus. Sendo assim, pedimos à espiritualidade amiga que nos envolva a todos, longe, distantes, nesta dimensão ou na espiritual, para que possamos sair daqui um tantinho melhor do que quando entramos. E as lições que aqui levarmos, possamos aplicá-la em nosso dia a dia, com nossos familiares, com os nossos amigos, todas as pessoas de nossas relações, sendo um instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento da seara do Mestre Jesus, conforme a vontade deste para conosco. E que assim seja, graças a Deus. Então vamos lá, pessoal. Desculpa, eu esqueço que a música tem uma questão com a voz, né? Para o pessoal que está em casa, parece que não escuta muito bem. Mas olha lá, ó. Hoje é conflitos familiares. Tem gente aqui que já viu essa palestra. Essa palestra não, esse estudo, né? Porque a gente não tem palestrantes. No máximo a gente apresenta um estudo, né? E eu fiz a primeira vez lá no Sunrise esse estudo, eu apresentei a pedido do Antúlio, né? E quando ele me falou, gente, qual era o tema, eu vou dizer uma coisa para vocês. Sabe aquele momento quando parece que você fica assim no vácuo? Você não entende muito bem? E a minha reação foi exatamente essa daqui, né? Ficou Tico com informação de conflitos, Teco com informação familiares. As palavras isoladas já são assim um pouquinho complicadas, mas quando fechou o circuito elétrico, conflitos familiares, eu juro a vocês que essa foi a minha reação, né? Porque falar de conflitos familiares é tocar fundo em muitas feridas, né? É falar de coisas que às vezes a gente não quer, a gente quer deixar ali embaixo do tapete esquecido, né? É mexer em vespeiro mesmo. Então, vamos lá. Aqui é assim, que nem cadeira de dentista, quanto mais cedo a gente senta nela, mais cedo termina a tortura. Conflitos familiares é o nosso tema de hoje, e a intenção é provocar, mexer com os brios de todo mundo, provocar
a reflexão, né? E para começar, eu trouxe aqui um poeminha do Carlos Drummond de Andrade, só lembrando que a nossa cultura é muito rica e os espíritos também utilizam a arte para nos trazer lições primorosas. Então, vamos prestar atenção, inclusive, na literatura, nas artes, porque é através das artes que os espíritos também fazem com que nós nos elevemos, né? Fazem com que nós também possamos refletir um pouquinho mais, né? E o poeminha é de Carlos Drummond de Andrade, em que ele diz assim: a cada dia que vivo, mais me convenço de que o desperdício da vida está no amor que não damos, nas forças que não usamos, na prudência egoísta que nada arrisca e que, esquivando-se do sofrimento, perdemos também a felicidade. Então, assim, falar de lar, de família, é falar de oportunidades de, melhora, de aprendizado. E por que a gente vai exatamente perder essa oportunidade se é justamente por conta dela que nós fomos inseridos exatamente no lar onde nós estamos, né? Então, assim, é aquela coisa, vai que a tua Tafarel, a cegonha não errou, vamos lá. A primeira ideia que eu quero trazer hoje aqui é sobre a pedagogia de Kardec, né? O que Kardec vai falar sobre conflitos familiares? E Kardec, ele é um paizão, né? A gente vai ver que ele doura a pílula para ele entregar assim, uma notícia bombástica para a gente, né? E para exemplificar antes o que Kardec disse, eu trouxe aqui dois exemplos de conflitos familiares dos outros, porque na nossa não acontece, né? A nossa, somos espíritas, né? Então, nossa, nós estamos na frente. Alguém conhece o primeiro? Quem? A Dona Irã Barbosa, alguém conhece? Pois é, isso mesmo. Vamos olhar a nossa cultura, gente. Olha, eu não sou espírita de berço. Por muitos anos eu procurei, né, informações e, por incrível que pareça, achei sim na nossa cultura, tá? A Dona Irã Barbosa, Lulu Santos. E vamos ver lá qual que foi a treta familiar que aconteceu na família de Adoniran Barbosa, porque ele fala assim, né? De tanto, como é que eu nem vejo aqui? De tanto levar frechada do seu olhar, meu peito até parece, sabe o quê? Tábua de tirar o Álvaro, não tem mais onde furar. Isso aqui é castigo, você chegar, acordar de manhã cedo, ainda ter que me escutar com essa voz de cara rachada, taquara rachada, né? Cantando. Gente, aí ele continua. Teu olhar mata mais do que bala de carabina, que veneno estricnina, que peixeira de baiano. Gente, eu sou baiana, peixeira de baiano é uma coisa braba. Então, se você vai pensar assim, gente, que conflito foi esse que, né, ele levou ele a fazer esses versos, tá? Lulu e Adoniran, pessoas tão inteligentes que souberam transformar dor em poesia. E se você pensa assim, gente, o olhar da criatura era assim, imagina a língua, né? Mas, claro, isso acontecia lá na vida do Adoniran Barbosa, né? Na nossa, imagina. Mas o Lulu, a treta familiar do Lulu, né? Já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei e quantas pedras me atiraram, quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer. Nem sempre é so easy se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei e quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quanto os maus motivos, tantas vezes desilusão. Quase nunca a vida é um balão. Então, tretas familiares famosíssimas, né? Às vezes a gente não pensa nisso, mas
a gente fica pensando assim, gente, o que será que acontece com as famílias, né? Por que nós somos tão belicosos assim, que o atrito, a convivência familiar necessariamente leva a atrito e a discórdia. E no momento que acontece a discórdia, dá para a gente saber quem está certo e quem está errado? Se eu disser que dá para saber. O lado certo, gente, é o lado que não odeia, é o lado que não desrespeita. Portanto, às vezes, estou dizendo que às vezes num conflito familiar ninguém está certo, né? Ninguém está certo. O lado certo é o lado que respeita, porque respeitar é a maneira de você realmente frear um pouquinho aquela questão do ódio. Errar é ter ódio, errar é ter desrespeito e não ter uma opinião diferente da nossa, né? É, E assim, nós somos seres inteligentes e a gente assim se acha, né? Mas nem quando a gente observa a natureza, a gente consegue entender uma relação como essa. Esses bichinhos, o porco-espinho, ele nasceu com um casaquinho natural de espinhos. Mas eles sabem que exatamente essa união aqui promove o calor que é fundamental para a sobrevivência deles. Então, como é que eles conseguem? E nós não. É que eles conseguem, eles sabem deixar os seus espinhos fora da sua relação. E nós que não nascemos com um casaquinho de espinho natural, mediante um conflito familiar, a gente vai lá fora, cata um casaco de arame farpado, cai para dentro da família e ainda diz assim: me abraça. Tem como dar certo, né? Aí, Kardec vai dizer assim, né? Aqui é que ele doura a pílula. Que ele diz assim, eu não consigo ler, eu tenho que... Quer que eu leia? Sim, por favor. Os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são, as mais das vezes, espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida eterna. Mas pode também acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si por antipatias. Então, veja só, Kardec, paizão que é, ele dourou a pílula, né, gente? Porque ele vai falar o seguinte, que os que encarnam na mesma família são o quê? Simpáticos. Coitado de Adoniran e Lulu, né? Eles não foram sorteados para nascer na família de espíritos simpáticos. Lógico, eles, né? Nós sim. Mas aí ele doura a pílula que ele disse, mas, porém, contudo e todavia, pode acontecer que eles sejam antipáticos entre si, né? Gente, a gente está no mundinho de terceiro andar. Qual é a regra? Então, assim, a Dona Irã e Lulu não são sorteados, né? Na verdade, é muito mais comum do que a gente imagina. Mas vamos seguindo, né? Quando a gente falar de família, gente, olha só, hoje em dia tem, graças a Deus, uma infinidade de definições para falar de família, né? A gente vai evoluindo e, logicamente, o conceito de família também vai evoluindo. Alguém sabe o que é eudemonista? A família eudemonista? A família, aqui, ó. A Nicole está numa família eudemonista. Ou seja, é quando agrupamento de pessoas, quando pessoas se agrupam dentro de um mesmo contexto, né, familiar, é, visando algo em comum, né? Eudemonista é de eu mais daimon, que é grego, que significa oportuno, né? Agradável. Então, quando você se une, ainda que temporariamente, visando algo em comum, isso hoje em dia é interpretado também como conceito de família, mas
Eu diria que todas elas podem estar agrupadas aqui nesse. Eu tomei a liberdade de fazer esses 4 classificações. Consanguíneo, que é o seu de origem, o seu nuclear, que é o grupo, a família que você forma, fraternal, quando você está entre amigos aqui, né? Bom dia, família, Frei Luiz, e o espiritual, tá? Não importa qual é o conceito aqui, não vamos ser específicos, porque, no fundo, todos estes agrupamentos familiares eles se equalizam, porque eles todos vão exatamente trabalhar a nossa capacidade de amar. Esse é o objetivo de qualquer agrupamento familiar, ou pelo menos deveria. E aí, Emmanuel vai nos falar, falando em amor, Emmanuel, como você começou a primeira paulada do dia, hein? É, Emmanuel vai falar neste livro, se eu não me engano, é Roteiro, o título do livro, que ele vai dizer o seguinte: reflete, porém, que a existência na Terra é um estágio educativo ou reeducativo. Então, parando por aqui. A existência na Terra é um estágio. Estágio é temporário. Então, acaba, graças a Deus, né? Mas qual é o objetivo? É que nós nos eduquemos. Educar. E se eu não passar na prova, se eu não passar no teste? Tem a recuperação. Se eu não passar na recuperação, tem a ré-ré. Né? Lembra da ré-ré? E por aí vai. Mas qual é o objetivo? É que o que que a gente vai aprender? Não só pelo amor com que amamos, é de dentro para fora. Sou eu para a sociedade, para com a minha família. Mas não pelo amor com que esperamos ser amados. Atenção, filhos, e todos nós aqui somos filhos, os pais não têm a obrigação de te amar, sinto muito. Então, a gente não pode viver na ilusão de como o amor que nós idealizamos, que nossos pais deveriam ter para conosco. E a gente sofre por causa disso. A função do pai não é essa, a gente vai ver mais adiante. Agora, cabe a nós a tarefa de, sim, praticarmos o amor, tá? Então só, esse é o canudo que vai dizer que passamos, né? Então só pelo amor com que amamos, não, mas não pelo amor com que esperamos ser amados, se nos é possível trabalhar para redimir. Trabalhar aonde? Nós mesmos, né? Ou seja, não são os pais que trabalham para a gente. Nós trabalhamos, né? Portas adentro dos nossos corações, como costuma dizer mais Braga. E, por vezes, saber perder na discussão para realmente vencer, não a discussão, mas as nossas dificuldades internas, né? As nossas dificuldades internas. E assim, como o Emmanuel está dizendo aqui, ele está dando a dica para a gente seguinte, gente, família é escola. E numa escola, é assim, você quer estudar o quê? Ah, eu quero estudar física, biologia, engenharia, medicina, advocacia. Você vai para aquela escola que vai lhe ensinar isso. A família é a mesma coisa. A família, o agrupamento familiar se dá pelas afinidades daquilo que necessita ser trabalhado, em função daquele aprendizado que você necessita. E nem sempre todas as pessoas ali dentro estão em comunhão. Aí é que começa a treta, né? Aí tem gente que fala assim, já ouvi muito isso. Ah, essa família que eu estou aqui, ela não é boa, eu não me vejo nesta família. Mas quando eu for para a espiritualidade, aí a minha família espiritual vai me receber. Será? Será que fizemos por merecer aqui essa conquista afetiva para encontrar lá? O que foi que você semeou aqui? O que a gente semeia aqui, a gente colhe lá. Então, não tenhamos essa ilusão de que minha família espiritual, ela é conquistada aqui.
esse laço de amor e não de dor é conquistado aqui, né? E é disso que Emmanuel está falando. Mas começa aqui dentro de casa, né? Do nosso coração. Agora vamos lá. O que que os espíritos falam sobre nossa postura com relação aos pais, aos filhos e aos demais familiares? Aos pais, gente, tem lá no Evangelho segundo o Espiritismo todo um capítulo, o capítulo 14, e o título já, por si só, já diz, né? Honrar pai e mãe. Então, é esse o nosso dever para com nossos pais, honrar pai e mãe. Aos filhos, o que é com os filhos? Está lá na pergunta 218, que é o seguinte: ele vai perguntar, Kardec pergunta, nenhuma influência exercem os espíritos dos pais sobre o filho depois do nascimento deste? Ao contrário, bem grande a influência exercem. Conforme já dissemos, os espíritos têm que contribuir para o progresso um dos outros. Pois bem, os espíritos dos pais têm por missão desenvolver os de seus filhos pela educação. Constitui-lhes isto uma tarefa, tornar-se-ão culpados se vierem a falir no seu desempenho. Então, os pais não têm a obrigação de amar os filhos, os pais têm a obrigação de educar os seus filhos. Educar. E lá na pergunta 491, ele vai perguntar sobre a missão do Espírito Protetor, e ele vai dizer assim: a missão do Espírito Protetor, como a dos pais, é de consolá-lo nas suas aflições, encorajá-los nas provas da vida. Então, a obrigação dos pais para com os filhos, educar, consolar, encorajar, né? E lá nos demais familiares, Kardec vai dizer o seguinte, nesse mesmo capítulo 14, que é honrar pai e mãe. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Ou seja, estamos aqui exatamente para apararmos as nossas arestas, né? Agora veja só. Honrar pai e mãe, educar, consolar, encorajar, como é? Confluência de ideias, né? Simpatia. Qual é o verbo que está faltando aí? Acorda, gente, o café. Hein? Amar. Peraí. Mas Jesus disse: amai os vossos inimigos. O que está errado aqui? Tem alguma coisa errada? Eu nem vou nessa seara, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas ele falou: amai os vossos inimigos e a pai honrar pai e mãe. Não seria tudo amar também? O amor vem depois. Honrar pai e mãe, né? Tá lá escrito, ele disse, aliás, honrar, Kardec não tirou isso do nada, né? Foi do Decálogo. O Decálogo fala: amar a Deus, mas aos pais honrar. Ou seja, Deus entende que nós temos as nossas dificuldades, nós não sabemos amar ainda, a gente ainda está no caminho de aprendizado. Então, se a gente conseguir honrar, já está de bom tamanho, né, gente? Porque é do honrar que a gente passa a tolerar, e na tolerância a gente se dar a essa oportunidade de respeitar. Com respeito, a gente aproxima, da aproximação vem a admiração, e da admiração nasce o amor. E vem cuidado. E vem cuidado,
Aí a gente entra novamente no ciclo de honrar e tudo mais. Então você vê que existe um caminho, um roteiro para aprendizado. Deus não está dizendo assim, você tem que amar seu pai, você tem que amar seu filho. Para isso é uma violência. Jesus não é um mestre de violências. Existe um roteiro. Amai os vossos inimigos. Hashtag fica a dica, hein? Vamos levar isso aí como dever de casa, porque senão a gente não sai daqui hoje. Mas é isso. Então, assim, a verdade é que Jesus, ele sabe que no terceiro andar, aqui, muitos são os casos onde o amor ainda é uma dificuldade. Né? A Dona Irã Barbosa, Lulu Santos, a vida deles, né? A nossa não. Muitos são os casos onde amor ainda é uma dificuldade. E a doutrina vai nos ensinar, gente, que hoje eles vão nos ensinar que hoje nós colhemos o que nós plantamos ontem. Hoje, os corações guardam sentimentos que é reflexo dessa vivência anterior, fruto de uma semeadura equivocada. E é justamente para purgar esses sentimentos do coração, para purificar os sentimentos do coração, é que a gente necessita desse aprendizado em família, correto? Então, assim, lá na Reticidade, os nossos mentores se reúnem conosco e eles mostram para a gente o nosso planejamento, né? E aí eles chegam assim para a gente e dizem assim, olha, vocês precisam acertar isso aí, vocês precisam desatar esses nós, né? Porque não dá para continuar dessa maneira, é preciso, né, acertar essa confusão que vocês fizeram. E o meio é a caridade. É fácil? É complicado? Claro que é complicado. Mas aí é que vem a primeira proteção, né? A primeira misericórdia divina, o esquecimento, né? Então, para que limpando a nossa memória, ao encontrar aquela pessoa, né, qual tivemos uma relação difícil em vidas passadas, a gente possa tentar novamente e fazer um novo fim, né? Eles falam também, esse encontro de pessoas parente ou amigo, que você sente aquela Antipatia natural, né? Que você não explica. Quem é que está errado, quem é que está certo, né? O fato é que você está envolvido, então vamos trabalhar, né? Alguma coisa temos a ver com isso, né? Alguma coisa. Não é à toa, e graças a Deus a gente esqueceu, né? E não é à toa que São Luís vai falar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai dizer, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que na vida presente vos ligam às existências anteriores, se pudesseis abarcar a multiplicidade das relações que aproximam os seres uns dos outros para o seu mútuo progresso, admiraríeis muito melhor a sabedoria e a bondade do Criador que vos permite reviver para chegardes a Ele. Graças a Deus, a gente não vai lembrar, a gente vai ter a chance de tentar novamente purificar esses sentimentos de antipatia, né, que não se explica, de ódio e tudo mais, para avançarmos um pouquinho mais, né? Olha só, lá nos anos 80, existia um programa na TV, eu era adolescente, existia um programa na TV que eu não me lembro nem o nome do programa, mas eu lembro exatamente, eu gostava, não perdia um, porque tinha nele um quadro que quem falava era o doutor José Ângelo Gaiarsa. Eu adorava ele, terapeuta. Ele era sempre assim muito, falava coisas pertinentes, muito inteligente e uma pessoa bastante experiente também.
Também nos anos 80, vocês vão se lembrar que houve uma enxurrada de propagandas na TV, né, de margarina, mostrando assim, ao amanhecer, todo mundo já com seus cabelos penteados, sorriso bonito, né, todo mundo em harmonia, aquela coisa linda, né? Ou seja, a ponto de dar né, a família margarina, né? Quando o Gaiarsa viu isso aqui, ele falou, peraí, isso aqui nem é foto da família que eu vejo desfilar todo santo dia no meu consultório, né? Foi aí que ele lançou esse livro, né? A família de que se fala e a família de que se sofre. Bastante atual, né, gente? Olha o que aparece lá no Instagram, no Facebook, é só sorrisos, né? Ninguém tá vendo. E olha, o subtítulo ainda mais legal. É O Livro Negro da Família. O livro negro da família. Ou seja, ele estava dizendo para a gente que a foto do. É isso aqui, a foto da nossa família é essa. E, gente, está tudo bem. Vamos aceitar que está tudo bem, que não precisa ter perfeição. Perfeição é chatura, a adrenalina, né? Agita um pouquinho. Que legal, né? Deus é tão bom que ele não deixa a gente morrer de tédio. Então, aí, ó, e o tédio, gente, ele já não existia há mais de 2000 anos atrás. Encontrei aqui no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, não sei se alguém aqui já leu, mas tem uma parte que ele vai falar sobre a escola das almas. Eu vou ler aqui muito rapidinho por causa do tempo, desculpa se eu passar aqui alguns minutos, aqui o assunto. Não dá para mexer num vespeiro e ir assim, né, devagar, com muita pressa. Então, vamos imaginar o quadro. Jesus e os apóstolos, todo mundo lá reunido na casa de Pedro. Estava aí a sogra de Pedro, que, segundo dizem, não era uma pessoa fácil. Acho que daí que surgiu o estigma das sogras. Ela era até, tem uns casos dela, enfim, não vou nem falar. Mas a sogra dele, de Pedro, vai e pergunta para Jesus o seguinte: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Ela está perguntando sobre a família, né? Iniciamos a tarefa entre flores para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. Veja bem, naquela época não existia arame para fazer casaco de arame farpado, né? Aí o pessoal pegava os espinhos mesmo né, daquelas coisas lá do deserto, bem, né, espinheiro brabo. No começo é a promessa de paz e compreensão, tudo é rosa. Entretanto, logo após surgem pedras e dissabores, ou as pedras do Lulu Santos. Reparando que a senhora Galileia se sensibilizara até as lágrimas, então Jesus vai e responde, né? O lar é a escola das almas. Bonito, isso é muito profundo. O lar é a escola das almas, o templo onde a sabedoria divina nos habilita, pouco a pouco, ao grande entendimento da humanidade. Porque não adianta eu querer me lançar à humanidade, fazer coisas maravilhosas, lições maravilhosas, se dentro de casa eu não entendo não me entendo nem com espelho, né? Aí ele vai falar uma coisa que é extremamente profunda. Extremamente profunda. E aí ele pergunta para ela: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? Naturalmente, Senhor, cabe-me levá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. Pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? Ele vai perguntar. De modo algum. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-me guardá-lo ao calor do forno. Então, olha só, a lentilha, o calor do forno. Ele está falando de quê? Qual é a ideia que ele está querendo colocar na mente dela, no coração dela? Transformação. Mas é uma transformação profunda
não, violenta não. Não vou usar essa palavra porque o assunto já é vespeiro. Mas é uma transformação tão séria, tão profunda, que ela deve mudar a estrutura de quem eu sou. Completamente. Porque de rígido, de cru, eu devo me transformar em uma estrutura flexível, maleável, agradável ao sabor. Também do tempo? Hã? E também seria o tempo também, porque tem o cozimento, né? Tem esse tempo de... Não é uma encarnação, minha filha, não é uma encarnação. Vamos nos dar esse desconto também, né? Vamos tirar um pouquinho esse peso. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E aí ele fala mais. Há também um banquete festivo na vida celestial, onde nossos sentimentos, os nossos, não é os vossos, os nossos sentimentos, devem servir à glória do Pai. O lar, na maioria das vezes, é o... Gente, foi JC que falou isso. O lar, na maioria das vezes, é o cadinho santo ou forno reparador. Se você pensava que você iria esperar sair dessa para melhor, ir lá no umbral, né? Mergulhar no mármore, nas chamas do inferno, sinto muito, você já está mergulhado. Aceita que dói menos. É aqui mesmo. Alguém sabe o que é cadinho? Você não vai. Não? E o pessoal TI nem sabe o que é cadinho. Olha lá. Bocadinho? Cadinho, tá? Cadinho. Cadinho, gente, é isso aqui, ó. É essa cumbuquinha de porcelana que os químicos, que o pessoal do laboratório usa muito para colocar o quê? Elementos químicos que muitas vezes são incompatíveis entre si, e aí dá aquela reação violenta, exotérmica, às vezes pipoco. É isso aqui que ele comparou à família, né? Família é isso aqui, esse trem aí, que vai dar um furdunço, vai agitar, vai esquentar pra caramba, né? E lá no livro dos Espíritos, ele vai falar, o Instituto da Família é o... Aí, os Espíritos, eles adoram dourar a pílula, né? Um morde e assopra. É o cadinho, aquele negócio que faz aquele furdunço, mas é sublime, né? É o cadinho sublime. É o cadinho sublime de purificação, de justificação, de purga, de aparar as arestas. E o esquecimento desta verdade custa-nos alto preço na vida espiritual. Alguém é capaz de dizer que alto preço é esse? Eu vou dizer. Não é querer assustar ninguém, não. Mas o alto preço é você chegar lá no mundo espiritual, dar aquela respirada e dizer assim, me livrei. Aí você abre os olhos e vê todos os desafetos enfileirados à sua frente, mas isso ainda não é o fim do pesadelo. A cereja no bolo eles mostram para você o próximo plano reencarnatório. Todo mundo juntinho, num cadinho, mas vai ser sublime, tá? É sublime. Então, assim, é isso aí, né? A vida é essa, é cadinho sublime. Vixe, já me perdi aqui. Aí vamos continuar, gente, que eu já estou quase terminando. O tempo está rolando e eu ainda na metade. Então, lá na Bíblia tem uma analogia muito interessante. Eu não vou lembrar agora onde é que está isso na Bíblia, mas lá na Bíblia tem uma analogia interessantíssima que é o seguinte, que os pais estão para filhos como o solo para a árvore. O que quer dizer isso? Que os pais, eles estão ali nutrindo as raízes do filho,
eles oferecem a sustentação, eles oferecem proteção para a área mais vulnerável, né? Que são as raízes. E olha como é bonito essa analogia. Os pais oferecem tudo isto para que seus filhos cresçam fortes, sadios, rumo à luz, na direção do céu, do sol, na direção de Deus. Os pais são a base para que essa estrutura se erga até Deus. É bem bacana, né? Mas vez ou outra você encontra essas revoltas aqui e fala, eu não pedi para nascer. E aí acontece isso aqui, distanciamento. E Andrei Moreira fala um negócio muito interessante, né? Porque ele vai dizer assim, olha só, quando acontece isso aqui, o que que fica, qual é o processo que acontece com o solo? Acontecer ali, ficar uma ferida no solo, mas o tempo cura. Mas e o filho? Longe desse solo, longe dos seus nutrientes, está passível de perecer, né? Então, quando a gente ouvir assim, essas coisas, eu não pedi para nascer, vamos lembrar, Jesus, o tempo, vamos lembrar que os espíritos falam para a gente que existe uma proporção de mais ou menos, para cada encarnado, para cada um encarnado, existem 4 espíritos esperando para encarnar. Hoje somos 8 bilhões e qualquer coisa, 8 vezes 4, 32 bilhões de espíritos na fila esperando para encarnar. Então, conclui-se que, sim, você não pediu para nascer, você implorou para estar aqui, mais uma vez, e ser agraciado com a bênção da vida, com a bênção de ter os pais que temos, né? E, assim, gente, quem nunca passou por um conflito, né? Por um trauma familiar? Todo mundo passou. Mas fiquemos tranquilos, porque não é o conflito, não são esses traumas que vão marcar o filho. O que marca um filho é a sua, o que define o filho é a sua postura para com seus pais. Portanto, nós não somos o resultado daquilo que vivemos. Os traumas ferem? Sim, mas não somos resultados dele. Nós somos resultado da nossa interpretação sobre aquele fato. Então, não dá para hoje, eu, com 58 anos, justificar uma atitude minha com base na memória de uma criança de 8 anos. Gente, eu tenho que dar a oportunidade de entender o contexto familiar, o contexto onde eu nasci, entender que meus pais não são perfeitos e procurar não ficar pela superfície. É preciso que eu me eduque para que eu vá na essência daquele trauma, vá na essência daquele ocorrido, daquele fato ocorrido, né? Porque quando nada, se hoje eu não posso resolver, ou se hoje eu não posso desfazer o que aconteceu, quando nada, eu posso pensar que aquele fato, de alguma forma, me serviu. Sabendo que eu estou colhendo coisas, né, semeaduras passadas, aquele fato serviu para mostrar quem eu sou. E mais importante, qual é a minha postura para com os meus pais. Porque não é o que fazem conosco que faz com que vai dizer qual é a resposta que eu tenho que dar. A resposta deve estar em mim, conforme a minha essência, conforme a minha verdade. E a postura para com seu... Por isso que é honrar pai e mãe. Você honrou seu pai e sua mãe?
pesar para os pesares. Por isso que é honrar pai e mãe. Aqui eu coloquei umas coisinhas assim bem rápidas, uns lembretes rápidos, né? Cuidado, pais, não terceirizem, viu, pai de Olivia? Não terceirize a educação de seus filhos. Dê limite, sim, é sempre bom dar limite, guiar, educar, né? Mostrar autoridade, mas sempre com respeito, né? Sempre com respeito. Liderar pelo exemplo. E quando esses filhos crescerem, aceitem o ritmo com que eles conseguem andar. A gente não vai aprender tudo de uma vez, né? A gente não vai aprender tudo de uma vez. Atenção, mães desesperadas, dramáticas, latinas. Os filhos não vão aprender tudo numa única encarnação. A lição ela é aprendida aos poucos. Se nem eu vou aprender tudo, gente, como é que eu posso exigir isso dos meus filhos, né? No mais, eu vou dizer uma coisa, é jogar joelho no chão e pedir a Jesus, a Deus que nos ajude, porque é dureza quando você passa por uma situação assim. Mas vamos lá. Olha aqui um outro exemplo maravilhoso da nossa cultura. Alguém conhece a história dessa música? Fica calada. Vocês dois estão demais hoje, vocês ficam calados. Alguém conhece? Nicole conhece. É velha, mas é muito bonita. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncias a hora da partida. Ele está falando da partida de uma filha que resolveu sair de casa. Cartola não era uma pessoa rica, nunca foi, vivia com dificuldades, mas a sua filha tinha uma cabeça no outro mundo e ela resolveu, moça, sair de casa e se entregar à prostituição porque ela queria ter coisas materiais que seus pais não conseguiam lhe dar. Quando ele soube dessa notícia, olha aqui, o exemplo de encorajar, de educar, de guiar. Em vez de fazer um barraco, de expulsar, de fazer, de acontecer, ele transformou dor em poesia. Vocês podem imaginar o que era para essa moça ouvir, talvez não do seu pai, porque ela não, talvez ela nem tenha dado essa chance, mas ouvir todas as vezes que ela ligava o rádio ou então alguém cantava a mensagem que ele estava dando para ela. Ainda é cedo, amor, mal começaste a conhecer a vida, já anuncia a hora da partida. Presta atenção, querida, embora eu saiba que estás tão resolvida, em cada esquina cai um pouco a tua vida, em pouco tempo não serás mais o que és. Ouça-me bem, amor, preste atenção, o mundo é um moinho, vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó. Preste atenção, querida, de cada amor tu herdarás só o cinismo. Quando notares, estás à beira do abismo, abismo que cavaste com os teus próprios pés. Tão diferente de mim, eu iria. Mas aqui está uma lição, gente. Uma lição que não é. Você precisa de uma alma muito firme, no amor, para você fazer isso aqui, você gerar isso aqui. Essa moça vai ouvir isso o resto da sua vida, ouviu? Né? Outra treta familiar famosíssima, Paulo. Paulo, após a sua conversão em Damasco, após sua estadia, a gente vai passar do tempo aqui, eu vou pedir desculpas, mas é que não dá para a gente ir com muito. Após a sua estadia no deserto, ele então, já convertido, ele volta a Jerusalém e volta à casa de seus pais.
Sua mãe já havia falecido, segundo seu pai, de desgosto, após saber da conversão do filho. E a surpresa de Paulo, na verdade não tanto surpresa, mas ele ficou extremamente abalado com a rejeição do seu pai, que não só não quis vê-lo, como mandou recado dizendo que ele estava deserdado da família, que ele não aparecesse mais lá naquela casa, e para que ele não morresse à míngua, ele mandou o servo dar uma bolsinha lá com algumas moedas. Aquilo deixou Paulo profundamente abalado, porque eles eram grandes amigos. À noite, extremamente abalado, muito triste, Paulo adormece e encontra-se pela primeira vez com Abigail, sua noiva, Estevão, seu cunhado, pela primeira vez, né, após a morte destes. E ele, muito abalado, ele conta para eles dessa desilusão, né? Dessa profunda tristeza que foi ter que... Ele não aguentava mais lidar com a insensibilidade humana. Imagina seu próprio pai rechaçar, né? E aí, Abigail dá um conselho para Paulo, são 4 verbos. A resposta dela, né? Ama, trabalha, espera, perdoa. Vai dizer, Paulo, não fica aí chorando as suas mágoas. Não pode amar seu pai agora por esse ou aquele motivo? Ama o próximo. Trabalha por ele. Espera, não do verbo esperar, mas do verbo esperançar. Tenha fé em Deus. Dê tempo ao tempo. Seu pai também vai recapacitar. Você também vai encontrar meios de entender as atitudes do seu pai, reconhecer as dificuldades do seu pai e você alcança perdão. Ama, trabalha, espera, perdoa, foi a resposta de Abigail para essa treta familiar de Saulo, e ele assim fez e foi muito bem sucedido, tá? Mas, bom, a gente está falando aqui o tempo inteiro sobre conflitos, mas qual é a estratégia que a doutrina nos traz para que possamos enfrentar, né, essas questões, para que a gente chegue a algumas soluções, né? E a doutrina, ela vai falar várias estratégias, ela vai nos mostrar várias estratégias, mas necessariamente todas elas nos convidam para a transformação moral. Não é à toa que Kardec vai dizer que o objetivo principal do espiritismo é a transformação moral do homem, né? E aí, a pergunta é, tá, mas por que meios, né? E quem vai responder isso para a gente é a Joana de Ângeles, no livro O Homem Integral. Ela vai falar para a gente o caminho das pedras, né? E ela vai dizer que, primeiramente, é importante a gente visualizar o cenário em que estamos contidos, né? E no momento que a gente visualiza todo o cenário, a gente começa a identificar onde estão os desafios, porque só assim é que você consegue, identificando onde que você consegue montar uma estratégia para endereçar cada um daqueles desafios, né? E Joana vai falar para a gente, agora eu tenho que ler aqui, que todo o processo de perturbação que hoje enfrentamos partiu de um único pilar, né? Que é a descrença. A descrença é o pilar básico no qual a nossa sociedade hoje ela está estabelecida. A descrença de que existe algo superior, de que existe um Deus coordenando nossa vida, de que nós somos espíritos, né? Existe uma vida além da matéria. E naturalmente, isso é até algo natural, porque se a gente for parar para pensar, o ser humano, em nome da religião, matou, torturou, prendeu, fez, aconteceu. Então, é natural, é da natureza humana anular, eliminar, extirpar tudo aquilo que vai de encontro à nossa opinião, né? Então,
que acontece? No início do século XIX, se eu não me engano, começa então a acontecer movimentos para extirpar o fanatismo religioso. Beleza, era preciso mesmo. Mas o ser humano, a gente não consegue equilíbrio, a gente sai do 8 e vai para o 80 no mesmo segundo. Então, a gente saiu do fanatismo, né, de que manipulava, usava a religião para manipular, fomos extirpar o fanatismo, beleza, mas extrapolamos, extirpamos também a religião. E até aí tudo bem, segundo Diana, Joana, porque sem religião também se vive. O problema é que, junto com o fanatismo religioso, religião foi também a espiritualidade. Aí danou-se. Aí negou a existência de Deus, negou a existência do Espírito. Se não sou Espírito, se só existe essa vida, eu tenho que ser feliz aonde, gente? Aqui. Surge, então, o nosso materialismo, né? Eu tenho que ser feliz aqui, eu tenho que ter a melhor casa, eu tenho que ter o melhor carro, eu tenho que ter o melhor cargo, tudo. O melhor tudo. Porque a felicidade está aqui. Quando acabar isso aqui, acabou, né? E na medida que eu vivo uma vida voltada ao materialismo, eu acabo me ocupando demais com as minhas conquistas materiais. Eu não tenho tempo de cuidar do outro, portanto, eu mergulho completamente no individualismo. Isso é tão grave, gente, que uma parte dos jovens na sociedade japonesa simplesmente decidiram que não vão casar. Porque dá trabalho você ficar tomando conta da criatura, a criatura emburrou, e aí você tem que ficar amolando, você tem que ficar adulando, você tem que levar a criatura para jantar, para o cinema. Não sei. Não, ele não tem tempo para isso, né? E na medida que a gente não trabalha as nossas relações, porque somos seres sociais, na medida que faz falta as relações, a gente começa a entrar no consumismo, porque a falta das relações, né, em nossas vidas gera vazio existencial. E aí, para preencher esse vazio existencial, eu começo a consumir desenfreadamente. Enquanto é só objeto, é uma beleza. O problema é quando a gente começa a consumir pessoas. E aí a gente entra no hedonismo. Hedonismo é um termo que eu ouvi hoje você falar esse termo. É um termo que foi a primeira vez que surgiu foi lá na Grécia Antiga e que hoje volta toda, hoje não, né? Já tem um tempo, volta toda à tona, que é quando você passa a consumir pessoas, ou seja, eu não tenho mais uma relação estável com alguém. Hoje eu estou com A, amanhã eu estou com B, depois eu estou com C. É a era da sociedade fluida. E a criança que está ali naquela base familiar, ela não encontra uma relação, uma referência afetiva estável o suficiente para ela construir as suas estruturas psíquico-emocionais. E aí é fácil você perceber que essa criança vai crescer e se tornar um jovem descrente. E vira um ciclo vicioso. Até aí já está terrível, mas a gente consegue piorar, né? Porque se a vida é só matéria, nossa, gente, eu não posso envelhecer. Eu não posso envelhecer, não. Eu tenho que, sabe, fazer de um tudo para estar com tudo aqui por cima. E eu não estou falando daquelas rugas. De vez em quando a gente vai aparecer aqui, gente, olha, você não se assusta, mas de vez em quando a gente vai aparecer aqui com os óculos escuros, de boné, para esconder que a gente queimou as rugas, a gente levantou aqui um pouquinho, né? Tá caindo, né, gente? Então vamos cuidar. Isso não é disso que Joana está falando. Isso é cuidar de si, isso é saudável, é você cuidar do seu corpo, você cuidar do seu aparência. Isso é saudável. O problema é quando isso vira vício. Eu encontrei um moço uma vez que ele havia feito 17 cirurgias no rosto. Ele estava a caminho da 18ª. Detalhe,
A única coisa, ele me mostrou a foto dele original, eu olhei assim, a única coisa que ele precisava mexer ali era as orelhinhas de abano. No mais, ele estava perfeito, não havia nada de errado no seu rosto. Mas ele tinha que parecer como o rosto da moda. Ah, o queixo é quadrado, agora o queixo é quadrado, agora não sei o que, agora os olhos é puxar. Gente, isso é vício. Você falou, uma coisa que veio na minha cabeça aqui, falando do hedonismo, você vê a criação de termos novos, né? Na nossa sociedade, na linguagem, né? Então, dois exemplos. No Brasil, usa-se o termo ficante, Sim, né? Sem compromisso. E também tem o termo friend with benefits, que é a sim, mesma que é a coisa. mesma coisa, que é a mesma coisa. Isso é coisa nova. A gente passa a consumir, a gente consome pessoas. Fale, Gracinha. Esse também, essa coisa pequena, essa coisa pequena. Sim, E vira o vício, e né? vira Eu me vício. lembro quando eu frequentava a academia, eu tinha amigas que ficavam se olhando no espelho, procurando, não tinha nada, e dizendo que já tinha que fazer o negócio. Exatamente. É impressionante. É por esse motivo que eu não vou à academia. Eu faço as coisas na garagem, eu faço as coisas na garagem, num calor danado, mas eu não vou, gente, porque, ó, é sério isso. Você sabe quando é que eu deixei de usar Facebook? Eu abri minha conta de Facebook, desculpa, gente, a gente já passou o tempo, mas eu preciso terminar. Eu abri minha conta no Facebook apenas para ser amiga de meus filhos e eles me recusaram, né? Obviamente. Como eles me recusaram, então, assim, eu quase nunca ouvia. Teve um dia que eu perdi o sono lá em casa, aí eu fui pro computador, comecei a trabalhar, fiz as coisas que eu tinha que fazer, aí depois eu comecei a olhar Facebook. Quando eu olhei, eram 2 horas da manhã, eu tinha passado 2 horas, perdi 2 horas da minha vida, do meu sono precioso. Desliguei. Nunca, isso tem 15 anos. Nunca mais. Nunca mais. Isso não pode dominar a gente. E quem vai dizer o basta é você, né? Por quê? O que que acontece? Nessa busca incessante pela estética, a gente passou a usar mal a tecnologia. Imagina, a medicina que sair para curar, para salvar vidas, e a gente está usando para poder ficar fazendo esse tipo de coisa. 18 cirurgias no rosto, gente, pelo amor de Deus, isso é, né? Outro uso incorreto da tecnologia, o celular, que foi criado para unir pessoas. Quantas vezes a gente vê os pais no parquinho? Acabou o diálogo em família durante o almoço, está todo mundo no celular, né? E o celular também trouxe os falsos ídolos, né? Que são pessoas que você não sabe de onde vêm, quais são os valores desta pessoa, os valores éticos, morais, mas essa pessoa passa aqueles 15 minutos de fama, tempo suficiente para despejar um conteúdo extremamente danoso na cabeça do seu filho. Por isso que eu disse assim, não terceirize, né? Extremamente danoso, que vai apenas reforçar tudo isso, descrença, materialismo. Você não está vendo a vida miserável que aquele pessoal vive, porque você só vê os sorrisos, né? A dor todo mundo esconde, tá? E aí, na medida que o jovem vê esse tipo de coisa e compara com a sua vida, que é o real, o que vai acontecer? Cresce a violência. Ele começa, por isso que os comentários de ódio, porque é fácil você ser valentão atrás de um celular, atrás de uma máquina. Fácil você ser valentão assim, né? E toda essa violência que vai crescendo, né, na sociedade, chegamos no ódio, né? Eu odeio você. Eu era muito pequena quando eu me lembrei, minha avó me disse isso. Eu usava a palavra porque para mim ódio e raiva era a mesma coisa. E eu era pequenininha e ela disse assim: ódio é muito forte, não use esta palavra. Ela tem muito poder, não use essa palavra. Eu nem perguntei por quê. Tranquilamente substituí pela raiva e hoje eu sei que ela tinha toda a razão, né? Então,
A gente vai percebendo que a nossa sociedade, gente, está muito mais doente do que o que a gente imagina. É muito mais doente do que o que a gente imagina. Qual é a célula máter da sociedade? A família. Se a sociedade está doente, a família está muito doente, correto? E aí, eu vou tentar passar aqui rapidamente, né? A gente chega na conclusão de que eu preciso, né, transformar, eu preciso promover transformações, mudanças, mas por que meios? Então, no livro O Homem Integral, a Joana vai passar para a gente o cenário, identificar os desafios, e neste livro, Plenitude, ela vai falar para a gente o seguinte, que nós temos a nossa, que necessariamente para a gente promover essa mudança é preciso que eu passe pelo autoconhecimento, né? Transformação sempre através do autoconhecimento. E para isso, ela nos dá 4 ferramentas. A primeira é a vontade que vai manter sempre viva a questão da resiliência, persistência, motivação. Tá? E a segunda é. Opa, eu não. A primeira é a vontade, e a segunda. Nós temos até demais os espíritas, né? Que é conhecimento espiritual, a gente precisa estudar, porque é esse conhecimento espiritual que vai fazer com que eu alimente a resiliência, a persistência, a motivação. E esse vontade, gente, é o principal. O querer é a força motriz que gera os nossos destinos. Eu tenho um filho que ele foi diagnosticado com déficit de atenção. A criatura só tinha nota ruim na escola. Eu passava horas com ele, né? Passava até meia-noite com ele, fazendo dever, estudando, etc, etc, etc. E eu ficava assim, gente, meu Deus, como é que vai ser, né, essa pessoa? Será como é que vai ser na hora de ir para a faculdade, etc. Quando chegou na faculdade, ele chegou para mim e disse assim, mãe, eu vou querer ir para essa escola. Eu falei, tá, mas e as outras? Não, eu quero essa escola. Eu falei, mas meu filho, a escola recomenda mais de uma, porque pode ser que você não seja aceita naquela que você quer. E a escola que ele queria não era fácil de entrar, tá? Aí ele vai me dar uma segunda notícia bombástica. Mãe, eu não quero fazer SAT. Quem conhece sabe que SAT é de múltipla escolha. Eu quero fazer ACT. Eu falei, meu Deus, a pessoa mal sabe escrever, Jesus. E eu não conseguia demovê-lo dessa ideia. E, encurtando muito a história, esse menino, ele fez o... Detalhe, ele perdeu a primeira data do ACT, do teste, porque ele esqueceu. Meu coração, ó, eu já assim arrancando os cabelos dele e meus, né? E aí, um belo dia ele faz o ACT, e não só, ele foi a maior pontuação da escola no ACT. E ele passou na escola que ele queria. Ele dizia assim, mãe, eu não quero aplicar para outra escola, essa é que eu quero. Não quero que você gaste dinheiro com as outras. Essa que eu quero, não quero ir para outra. O querer é a força motriz que norteia os nossos destinos. Naquela situação desesperadora, gente, quem conviveu com aquele menino sabe que era uma situação desesperadora. Ele me ensinou o seguinte, ele tinha o querer, ele tem a determinação. Se ele tem isso, já está de bom tamanho. Eu não tenho o direito de projetar outras coisas na vida do meu filho. Porque o que ele quer, ele realiza. Então, o querer é com ele. Eu não posso dizer o que ele quer, né? Conhecimento espiritual, vamos lá. O outro, contato com a natureza. Nicole, quando o negócio estiver pegando, saia. Lá no campus tem muito lugar verde. Eu vou lhe dizer, tem dia que eu estou em casa assim, eu não caibo em mim. Você já escutou essa expressão? Quando você não está cabendo em você, eu saio de casa, dou uma volta no lago. Por que que Joana fala que isso é importante? É porque quando você vê a criação, você entra em contato com o
Criador. E quando você percebe a beleza dessa criação, você se reconecta com o Criador, porque você se vê parte dessa criação. Então, você encontra a beleza em você mesmo. Aquilo tão bonito, epa, eu também estou aqui dentro. Eu sou tão bonito como aquela criação que ele fez. O que eu tenho por dentro é tão belo quanto o que está ali. Eu faço Isso, parte. eu sou, pertenço. eu pertenço. Eu sou o filho. Então, isso religa, isso nos fortalece, porque começa a mostrar para a gente também, mostrar a beleza que temos dentro de nós, tá? E o último é a meditação, que é na quietude dos nossos pensamentos, a gente identificar o que precisa ser trabalhado. No meio daquela agitação toda, tira alguns dias para você ficar só com você. E aí você percebeu o que está lhe incomodando ali dentro, tá? Correndo aqui. E aí, feito isso, ela diz assim, olha, tem 7 exercícios de autoanálise para você ver se você está indo bem ou não. Eu não vou correr todos aqui, porque o tempo já passou de muito, mas tem uns aqui que são bacanas, como, por exemplo, o que Santo Agostinho fazia, né? Repasse o seu dia. Você cometeu algum equívoco, né? Todo santo dia você repassar. E aí você ainda está em dúvida se aconteceu ou não, substitua. E se fosse o seu vizinho a, a dar aquela cortada no trânsito, estava certo? Né? Se mesmo assim, né, você não encontrar se está certo ou não está certo, se você não fizer uma boa autoavaliação, se pergunte, e se todo mundo fizesse isso? Se todo mundo acordasse meio-dia, ia dar certo? O mundo inteiro acordando meio-dia, ia dar certo? O mundo inteiro levantando da mesa e largando o prato lá. Meus filhos, estou falando com meus filhos. Né? Ia dar certo? Não dá, né? O que você faz preserva a vida? E aqui estão todos os vícios, né? Cigarro, sei lá, comida gordurosa, álcool, sei lá. E aí vai também, olha, o suicídio, a eutanásia, o aborto. Eu gosto sempre de lembrar que o aborto, segundo a doutrina, é um equívoco, mas a mulher que cometeu o aborto não é um equívoco. Não nos cabe julgar, nos cabe acolher, né? Agora, eu sou o tipo de pessoa, só Jesus na causa, porque eu tenho cara de pau suficiente de passar por tudo isso aqui, gente, mas é essa aqui que resolve para mim. E se Jesus o visse em ação? Eu confesso que muitas vezes eu já deixei de fazer besteira quando eu mesma fiz essa pergunta para mim. Sabe aquele momento que você se levanta, toma o fôlego, sangue nos olhos, aí você olha para o lado, tá Jesus assim. Você murcha. Tem como, você vai murchar na hora, né? E aí, vamos lá. Depois disso, você vai aferir os valores adquiridos, né? Você vai aferir os resultados, que são 8. 4 internos, 4 externos, e o primeiro já estamos acabando, gente, é auto-perdão, autoaceitação, né? É porque eu entendo agora que a lei divina, ela não é punitiva, ela é educativa, né? Então, eu preciso fazer as pazes comigo mesmo, com o meu passado, para que eu planeje os passos no futuro, né? O segundo é a ressignificação. Opa, não passei aqui. O segundo é a ressignificação, né? Que é quando você... a resignação, que é quando você entende que você é um espírito, e como espírito, tá, eu posso mudar isso aqui hoje? Não, não posso. Se eu não posso, então eu entendo que aquela experiência vai me educar alguma coisa, vai trazer algo de positivo para mim, né? Porque é sempre conosco, tá? Agora sim, vem a ressignificação, que é dar um novo segmento, um novo significado a tudo.
Aquele peste de marido não, aquele marido difícil, né? Aquela esposa difícil, aquele filho empedernido, não sei como dizer essa palavra, mas eles são bênçãos nas nossas vidas, porque eles nos mostram exatamente como somos. Lembram da postura? Também serve para nós pais. É a postura. Que postura vamos ter diante das dificuldades da vida? E, logicamente, fazendo esse exercício, após seguindo isso tudo, o próximo passo é a iluminação. E na iluminação, gente, vem todos os demais. Eu entendo que eu tenho também minhas dificuldades internas, então eu passo a entender um pouquinho mais o próximo, as dificuldades internas do próximo. Eu pratico a caridade. Da caridade é um pulo para ser mais compassivo. E de compassivo é o caminho para o perdão. É quando você pratica a indulgência, a tolerância. E daí, caminho certo, base certa para o amor, né? E o amor, gente, é sempre a resposta para tudo, todos os conflitos que nós vivenciarmos, tá? Então, qual é a treta? Voltando aqui na treta do Lulu. Qual foi a resolução dele? Né? Já não tenho dedos para contar de quantos barrancos despenquei, quantas pedras me atiraram, quantas atirei. Tanta farpa, tanta mentira, tanta falta do que dizer, nem sempre é sorriso se viver. Hoje eu não consigo mais me lembrar de quantas janelas me atirei, quanto rastro de incompreensão eu já deixei. Tantos bons quanto maus motivos, tantas vezes desilusão, quase nunca a vida é um balão. Qual é a resolução? Mas o teu amor me cura de uma loucura qualquer. É encostar nesse peito. E se isso for algum defeito por mim, tudo bem. Vou lembrar aqui, ó. Tá difícil, tá brabo? Corre aqui. Esta é a resposta para tudo, para todas as dificuldades. E aqui a gente finaliza após ai meu Deus, muita falatório, mas eu quero dizer para vocês, gente, uma coisa. Foi muita coisa, foi muito material. Imagina, eu tive que condensar praticamente 3 livros para montar esse material, tá? Então não dava para eu fazer assim muito rapidinho. Mas se de tudo que eu falei nada segurou, nada ficou, pelo amor de Jesus, me ouve agora. Me ouve. Para você. Ela já começa com lenço. O que eu tenho para dizer, gente, é que se você é pai, é difícil. Se você é mãe, é difícil, é complicado lidar com as dificuldades da vida. Mas lembra da sua missão sagrada de encorajar, de guiar, de elevar seus filhos até Deus. Porque vamos lembrar, gente, que as prisões estão cheias de mães e pais que visitam seus filhos. Porque eles entenderam que não lhes cabe julgar, não lhes cabe condenar, apenas amar. Então, perdoa e ama. Se você é filho, ou você está se colocando no lugar do filho, perdoa. Perdoa porque se você não sabe, né? Se nós não sabemos ainda como lidar com as nossas dificuldades internas, se ainda não sabemos lidar com os nossos próprios filhos ou com nossos próprios pais, como é que a gente pode querer que os pais possam ter agido de maneira mais acertada? Então, apenas ama. E vamos amar porque pai e mãe, gente, é coisa sagrada. E é sagrado não é porque está escrito lá no Decálogo, porque está escrito no Evangelho, honrar pai e mãe. É sagrado porque o teu pai e a tua mãe
eles aceitaram que você viesse. Porque você não pediu para nascer, você implorou para nascer e o teu pai, tua mãe te aceitaram exatamente como você é. Te aceitaram para ser esse canal sagrado da vida, para você estar aqui mais uma vez, mais uma nova encarnação para tentar, para exercitar, para praticar e se encontrar com Cristo. Então, perdoa e ama seus pais. Aí, se você disser assim para mim, tá, mas já foi, e aí? Ou ela já foi, e aí? Hoje de manhã, quando eu fiz esse laço aqui, gente, eu utilizei 2 mãos para desfazer esse laço. Apenas uma mão é necessária. É sempre trabalhar dentro de nós. Se o outro vai lhe perdoar, não cabe a nós, mas cabe a cada um de nós a purgarmos, a esclarecer, a purificar o sentimento que está em nosso coração. É assim que a gente desfaz os laços de dor e começa a promover laços de amor. Basta um lado. Tá? E se você está se colocando no lugar de um familiar que tem problemas com outro membro da família, a resposta para você também é a mesma. Ama. Ama porque, assim, não é fácil conviver com esse casaco de arame farpado. Jogue fora o seu casaco de arame farpado, porque ele também vai te incomodar, ele também vai apertar, ele também pode lhe causar ali um tétano, sei lá. Mas o pior de tudo é que ninguém, enquanto você estiver com um casaco de arame farpado, ninguém vai te abraçar. Absolutamente ninguém. Então, ama. Segue amando. Jogue fora esse casaco de arame farpado. Se possível, melhor, substitua por outro chamado perdão, reconciliação, compreensão, compaixão. Quem sabe amor. Então, ama. E se você está preocupado porque você perdeu o seu casaco, e aí você está começando a sentir as pancadas da vida, que doem, são as escolhas menos felizes de um filho, dos pais, aquele membro complicado da família. Se você está preocupado porque essas pancadas estão realmente incomodando, estão muito dolorosas, aí eu pergunto, você tem medo de quê? Apenas ama. Porque para que maior proteção do que a proteção deste abraço? Muito obrigada pela paciência, gente. Desculpa pelo tempo. E fique com Deus. Você quer fazer?